Hoje eu converso com o vereador, o coronel Jean Charles Serbeto. Obrigada, vereador, por sua participação. Nós que agradecemos a oportunidade de poder falar um pouquinho com a população, né? Aproveitando esse canal que é a TV Câmara, que atinge toda a nossa cidade, toda a nossa região. A gente é que agradece. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o histórico do vereador Jean Charles aqui na Câmara de Rio Preto. Ele foi eleito em 2012, reeleito para a legislatura 2017-2020 e foi presidente do Poder Legislativo em 2017 e 2018. E agora reeleito para o terceiro mandato pelo MDB. Eu gostaria então, vereador, que o senhor comentasse sobre esse último mandato, que foi complicado agora, né, no último ano, principalmente por causa da pandemia, e se isso afetou de alguma forma os trabalhos do Poder Legislativo. Olha, é claro que a pandemia, ela alterou a vida de toda a sociedade, né? Do mundo todo, né? O mundo todo teve que se reorganizar, né? Uma palavra que tem falado muito, né? Se reinventar, se adaptar a as exigências todas, né? As dificuldades. Mas eu vejo que, apesar das dificuldades, o Poder Legislativo conseguiu se adequar, né? Conseguiu se adaptar e, através da tecnologia, né? Acabou desenvolvendo as sessões, as audiências online e possibilitou que as coisas continuassem, né? Os projetos fossem votados, as discussões acontecessem. Claro que limita um pouco a participação da população, mas esse poder por si só é o representante da população, né? Então eu vejo que, lógico, dificuldades aconteceram, algum outro prejuízo pode ter acontecido, mas de uma forma geral, as coisas, o Poder Legislativo funcionou, apesar de todas essas dificuldades. Nós acompanhamos, né, todo esse trabalho e continuamos acompanhando. E eu gostaria então de voltar um pouquinho. Vamos começar falando lá de 2017, quando o senhor foi eleito presidente da Câmara. E nós podemos falar sobre algumas realizações. O que o senhor destaca desse biênio sob a sua gestão? Esse mandato, né, a gente, como você mesmo destacou, e a gente pode dividir em dois momentos, né? O primeiro momento foi o primeiro biênio, como você disse, 2017-2018, quando nós assumimos a presidência da mesa diretora, e junto conosco, e que nos ajudou a desenvolver todo o trabalho na presidência, estiveram o vereador Jorge Menezes, a vereadora Karina Caroline, a Márcia Caldas e o Pedro Roberto. E estar na presidência, participar da mesa diretora, a gente acaba tendo que desenvolver outras ações, né? Primeiro, uma gestão administrativa do poder, né? Representar o poder, mas administrativamente, isso envolve a questão dos servidores, a questão do patrimônio do poder legislativo. E a outra questão é a gestão política, né? Que é fazer com que o poder legislativo aconteça na sua essência, né? E também a representação do poder na figura do presidente e as relações de harmonia entre os vereadores e o poder executivo, né? Então a gente acaba exercendo esses dois papéis, que não é um papel simples, é bem complexo. E eu poderia destacar, durante esses 2 anos, algumas questões na nossa gestão na presidência 2017-2018. Uma delas, até interessante, que havia uma reivindicação da sociedade sobre mudança do horário das sessões, dizendo que no período em que se encontrava, que era no período vespertino, era difícil a participação popular. Então, diante disso, nós apresentamos uma proposta, mudamos a sessão para o final da tarde, início da noite, mas, para nossa surpresa, na prática, não teve muito reflexo, né? Às vezes as pessoas reivindicam, mas elas mesmas não acabam atendendo a essa reivindicação. Mas a gente entende que deva ser como está, ainda assim, porque pelo menos quem pode, né, no momento em que tudo está aberto, pode participar livre das questões do seu emprego e tudo mais.
Uma outra questão que é importante também, graças a todo o trabalho, não só da mesa diretora, mas especialmente de todos os servidores do Poder Legislativo, a Câmara Municipal, nesse biênio 2017-2018, ela recebeu um prêmio, que é o Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas, né? Esse é um prêmio organizado pela Movimento Voto Consciente, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Associação Paulista de Escolas Legislativos e Contas e pelo Laboratório de Gestão Governamental da USP, né? Então, são dois prêmios que levou Rio Preto de forma positiva dentro do Estado, né? O Poder Legislativo dentro do Estado, a cidade de Rio Preto e o Poder Legislativo dentro do Estado, através de ações que foram feitas, como, por exemplo, corte de cargos de livre nomeação do presidente, redução de gastos, reestruturação administrativa e tudo mais, né? Mas eu dou assim, eu reputo isso, importantíssimo, lógico que de iniciativa da presidência, da mesa diretora, mas o papel dos servidores foi muito importante para que, ao final dos 2 anos, né, Rio Preto fosse premiado através desse prêmio. Então, assim, eu julgo como muito importante, acho que marcante dentro do nosso mandato. Uma outra questão também, que a gente trabalhou muito com alguns convênios, né? Eu destaco 2 convênios importantes que aconteceram naqueles 2 anos, que foi o convênio com a Universidade da Caixa Econômica Federal. É a Universidade Caixa Poder Público, né? Junto com o Poder Público, e esse convênio permitiu a capacitação, né, de cursos da plataforma da Universidade Caixa de educação à distância, a capacitação dos servidores, não só dos servidores, mas também de assessores, de todas as pessoas envolvidas no Poder Legislativo, capacitando para poder desenvolver melhor o trabalho ao longo do seu serviço, né? E também nós fizemos um acordo de cooperação com a FATEC também, que também é algo positivo e que foi possível nesses 2 anos. Eu poderia finalizar, assim, como destaque, também a criação do portal informatizado, que a gente foi denominado de servidor online, que eu acho que administrativamente no Poder Legislativo facilitou bem a vida dos servidores, reduziu a tramitação de papéis, né? Então, hoje é tudo feito de forma online e isso garante o controle dos direitos e dos benefícios dos servidores. Então, também eu coloco como um destaque dentro da nossa administração. Acho que, de uma forma geral, assim, de destaque principais, eu diria que são essas ações aí que eu julgo de muito positivas. Então, além, esqueci de um detalhe também, de uma reforma geral no prédio do Poder Legislativo, que foi feita e necessária para adaptações de acessibilidade, exigências de bombeiros, enfim. Foi também uma ação positiva de gasto, mas necessário para a manutenção do patrimônio do Poder Legislativo. E o senhor falou bastante, então, dessa reforma administrativa, esse engajamento também dos funcionários, dos colaboradores. Inclusive, nessa questão do Prêmio Paulista de Boas Práticas, teve uma questão também de sustentabilidade aqui na Câmara, né? Exatamente. Que teve participação dos funcionários. E como que foi conciliar isso tudo com a gestão política? É uma dedicação exclusiva, né? O presidente do Poder, ele acaba tendo um trabalho redobrado, diferente da atividade normal do vereador, né? Porque além da atividade do parlamentar, ele tem que dedicar seu tempo na representatividade do Poder Legislativo, né? E poder administrar, né? É por isso que é preciso ter uma equipe de qualidade para poder ajudar nisso. E é por essa razão que a gente coloca os servidores concursados e aqueles de livre nomeação que ajudam dentro desse contexto, que eu diria que são, assim, né, corresponsáveis por isso, né? E você citou bem a questão da sustentabilidade, de algumas ações também em parceria até com uma associação de servidores, né, para gerar mais economia e o dinheiro
que sobra, na verdade, revertido ao Poder Executivo para aplicação em políticas públicas em benefício de toda a sociedade. Bom, o senhor citou aí como conciliar também com o trabalho parlamentar, né, como vereador, atendendo os munícipes no seu gabinete. E vamos falar então um pouquinho sobre os projetos apresentados ao longo dos últimos anos e que deram origem a leis e decretos. O que o senhor destaca? Tem alguns destaques, né? Tem algumas leis que aparentemente são simples, né? Mas envolve todo um trabalho do parlamentar, ouvindo a sociedade. É importante a sociedade saber que a maioria das leis são originadas de sugestões da sociedade, né? O parlamentar, o vereador, ele não tem assim, eu costumo brincar, mas é uma grande verdade, não é uma mente brilhante que sabe de tudo, né? Ele é um representante da sociedade. Então é importante os seus eleitores ou a sociedade como um todo buscarem no vereador e levarem ao vereador as suas necessidades, as suas demandas, para que o vereador possa desenvolver o trabalho parlamentar. E dentro desse processo a gente destaca algumas questões, né, que eu diria que são importantes, especialmente para as pessoas que são diretamente atingidas nessas ações, né. Eu destaco por exemplo, duas questões de homenagem, né. Uma delas é a criação da medalha Rio-Pretense de Mérito em Segurança Pública, que a gente criou, que a primeira edição vai acontecer o ano que vem, que eu vejo de importante, porque os servidores da segurança pública, especialmente num ano como esse, de pandemia, estão na linha de frente, dedicando todo o seu trabalho, e nem sempre é reconhecido pela sociedade como um todo. Então é importante enaltecer esse trabalho, e a homenagem é para isso. Muitas vezes o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, é criticada por alguns órgãos de imprensa por homenagear pessoas. Mas, tendo critérios, as homenagens são importantes e necessárias. E é papel do Poder Legislativo. Para que serve isso? Para enaltecer as coisas positivas. Pessoas que se destacam positivamente na sociedade. E todos nós, né? A gente não pode ser hipócrita em dizer que não, mas todos nós gostamos de ser lembrados pelos nossos feitos, especialmente os positivos, né? E esse é o papel das homenagens. Então, uma questão, por exemplo, que às vezes o pessoal critica muito, dar nomes de ruas, já que a gente está falando em homenagens. Dar nome de rua é necessário e é papel do Poder Legislativo. Quando se cria um empreendimento, existem ruas que precisam ter nomes. Ou nós não vamos receber correspondência na nossa residência, nós não vamos receber encomendas, não vamos receber nem as visitas na nossa casa, porque as pessoas não conseguem descobrir como é que chega lá. Então, o que acontece? Quando tem um novo empreendimento, essas ruas são enviadas pelo Poder Executivo para a Câmara Municipal, que apresenta projetos de lei dando nome a pessoas falecidas, né? E destacando as pessoas e materializando as pessoas de bem. Então é importante as homenagens. E duas homenagens que eu destaco, uma delas é a criação dessa medalha, a outra que eu vou destacar também foi o título de cidadão honorário riopretense que nós demos ao padre Carlos Naldi. Ainda não entregamos, por conta da pandemia não foi entregue, mas o padre Carlos é uma personalidade de Rio Preto, que desenvolve um trabalho espiritual fortíssimo, que acompanha uma comunidade, Missão Guadalupe, que desenvolve projetos sociais fantásticos de várias frentes, né? Então, é importante, como eu disse, destacar, né? E homenagear essas pessoas para quê? Para servir de exemplos para os outros de que é possível fazer o bem e ser fraterno, né? Então, eu destaco essa questão de homenagens. Uma outra questão que eu vejo importante também é que nós criamos, através de uma resolução, uma comissão permanente de defesa da família. Aliás, está em votação, já estamos alterando, acrescentando em defesa da vida e da família. Importantíssimo, porque a base de tudo é a família. A gente vê assim muitas discussões que passam pela sociedade, consequentemente no Poder Legislativo, sobre
questão de violência contra idoso, violência contra a mulher, violência contra as crianças, né? E ações individualizadas. Se a gente focar nosso trabalho na família, que é a base de tudo, consequentemente, a gente vai reduzir todos esses problemas que acontecem nesses segmentos, né? As jovens, as mulheres, os idosos e tudo mais. Porque a família como um todo, através dos seus princípios, através de orientação correta, pode cuidar de tudo isso. E, vereador, como é a atuação dessa comissão? De que forma os vereadores podem contribuir com isso? É exatamente isso, discutindo, né? E diante de questões relacionadas a esse tema, essa matéria, está discutindo, apresentando projetos, levantando questões, sugestões, para que a sociedade possa refletir, né? E contribuir para uma melhor convivência no seio familiar. Inclusive, vereador, é uma das funções, né, dos vereadores da Câmara Municipal incentivar o debate de assuntos importantes para a nossa sociedade e durante uma pesquisa também dos projetos que se tornaram leis aqui de sua autoria, temos algumas campanhas, né? Por exemplo, vou citar algumas. A campanha do Setembro Amarelo, de conscientização e prevenção ao suicídio, o Dia de Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa e inclui no calendário oficial do município também o Dia de Conscientização às Gestantes sobre os perigos da síndrome alcoólica fetal. São algumas, então, dos projetos que acabaram se tornando leis, né? E que fomentam o debate sobre esses assuntos. Exatamente. Tudo, olha, veja bem, tudo questões levantadas de eleitores, né? Que nos trazem. E aí é muito interessante porque a gente passa a estudar, né? Que eu, particularmente, quando chega uma questão, a gente vai estudar, vai aprofundar mais no tempo. E a gente descobre, assim, questões muito sérias que precisam ser debatidas, precisam ser melhor discutidas, né? Exemplo, o que eles chamam de SAF, né? A síndrome alcoólica fetal. É gravíssimo, provoca reflexos gravíssimos nas crianças, né? Desde o ventre materno, que é a questão da ingestão da bebida alcoólica quando a mulher está grávida, né? Assim, o que a gente leu é que o correto seria tolerância zero, porque isso reflete no feto e isso vai trazer consequências que às vezes são imperceptíveis aos olhos humanos, mas ao longo da sua vida ela tem às vezes alguns comportamentos que são reflexos da ingestão da bebida alcoólica pela mãe ainda quando ele estava no ventre da mãe. A questão da violência contra o idoso é outra questão que é um debate constante, né? É um debate constante para poder mudar comportamento. O debate, o objetivo é esse, mudar comportamentos para que a gente tenha uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais justa, de diálogo, de paz, de harmonia, enfim. Bom, nós falávamos agora há pouco sobre a nomeação de ruas, né? Que a população deve saber que é uma das funções do vereador, é uma das atividades da Câmara Municipal, dar nomes às ruas. E outra função do vereador também é criar os dias municipais, né? O calendário oficial do município. Nós temos aqui a lei de sua autoria, vereador, que institui o Dia Municipal do Policial Militar Veterano, a ser comemorado anualmente em 11 de novembro. Algumas pessoas questionam também a criação desse tipo de lei, né? Mas o senhor sempre enaltecendo a importância dos militares e de outros profissionais aqui, né, de relevância para a nossa sociedade. A Dia do Policial Veterano é uma forma de enaltecer o trabalho. Porque isso está um pouco relacionado com a questão do idoso também, porque a pessoa depois que aposenta parece que fica meio, a sociedade exclui, né? Fica meio imprestável, vamos dizer assim, e que não é a verdade. E ele precisa ser lembrado, né? O objetivo é mostrar para esses veteranos que eles foram importantes, que eles desenvolveram um trabalho importante para a sociedade e a sociedade reconhece esse trabalho. E é momento de falar, de discutir e de mexer um pouco com a autoestima dessas pessoas que tiveram suas vidas, dedicaram suas vidas durante eu particularmente, foram 33 anos dedicados à sociedade, né, em defesa da vida, em defesa do patrimônio das pessoas que a gente mal conhece ou que não conhece, e dizer para eles, olha, nós, sociedade, reconhecemos o seu trabalho, né? O objetivo principal desses dias é esse. E as pessoas atingidas, com certeza,
se sentem valorizadas e mexe um pouco mexe com a autoestima deles. É isso aí, uma valorização de todos os nossos profissionais. E, vereador, o senhor destaca mais alguma coisa desse último mandato? Também já gostaria que o senhor deixasse aí as expectativas para os próximos anos. A gente retoma, né, as atividades. A gente que é reeleito é uma continuação, né? A cada ano, a cada mandato é um nível de exigência maior, porque a gente tem que aperfeiçoar o trabalho, ser melhor, né? Até porque pela experiência da gente, a gente tem que desenvolver um trabalho melhor, e é assim que a gente está se preparando para um novo mandato, né? Ouvir mais, cada vez mais a sociedade, procurar desenvolver projetos de aproximação com a comunidade para poder ouvir, debater os problemas lá do bairro ou da sociedade como um todo, trabalhar dentro das comissões permanentes. Eu tenho atuado de forma forte em algumas comissões, né? Essa comissão de defesa da vida e da família é uma das comissões que eu vou me esforçar para fazer parte. Outra comissão que eu sempre faço parte, que também acho importante, é a comissão, aliás, é a comissão mais importante, que é a Comissão de Justiça e Redação, porque ali passam todos os projetos e são avaliados todas as questões de forma e de legalidade, né? Onde a gente pode estudar mais o projeto e criar a convicção se ele pode ir para votação ou não, né? E continuar trabalhando dentro de uma coerência, ouvindo a sociedade e sendo realmente sendo referência. A gente tem que trabalhar para ser referência, né? De mudança de paradigmas sobre o político de uma forma geral. A gente sabe que a política ela não tem sido bem vista, os políticos também, e o nosso papel é exatamente esse, né? De ser, primeiro, canal de Deus, né? Para que a gente possa olhar para a sociedade com olhos fraternos e poder ouvi-los e bem representá-los. E as votações sempre pensando no bem comum, que é a essência da política. A essência da política é a busca do bem comum sempre. E é esse o papel que a gente vai continuar desempenhando e procurar cada vez mais ser mais eficiente nas nossas ações. Ok, vereador. Eu conversei hoje, então, com o coronel Jean Charles Serbeto, reeleito para o próximo mandato aqui na Câmara de São José do Rio Preto. Muito obrigada, vereador, por sua participação. Nós é que agradecemos e que Deus abençoe esse próximo mandato e abençoe todos vocês. Obrigada. E você pode rever essa entrevista também no YouTube e todas as informações sobre a Câmara Municipal aqui nas nossas redes sociais e também durante a nossa programação. Até a próxima!